Instagram, boa tarde. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quem aí tá terminando de almoçar já vai chegando, porque depois de muito tempo tô aqui ao vivo para compartilhar algumas informações com vocês sobre o recente relatório da Gallup que fala sobre o mercado de trabalho, faz um estudo sobre o mercado de trabalho a partir de uma pesquisa global feita com mais de 250 mil empregados. Então, hoje eu vou dividir com vocês a minha percepção sobre os dados que constam no relatório da Gallup. Quem não teve a oportunidade de ler o relatório ainda, eu vou deixar o link nos meus stories de novo, porque eu já tinha deixado no iniciozinho de maio, quando eu comecei a anunciar para vocês que eu estava lendo, né? Que bom que vocês estão chegando. Eu tô vendo, oi Bia, oi Rei, que bom que vocês conseguiram vir. Então, só retomando a questão do relatório, quem não conseguiu ler o relatório na íntegra, eu vou deixar depois o link nos stories, mas se você quiser, pode dar um Google aí, se você colocar relatório sobre o mercado de trabalho, Gallup com 2 L's, já vai aparecer. Qual é a questão, gente? O relatório tá todo em inglês, então é necessário que você domine a língua para conseguir ler, mas Fabi, não sei inglês, também não tô afim de, ou sei, não tô afim de ver o relatório inteiro, não tem problema. Hoje eu já vou compartilhar com vocês os principais dados e, para mim, o que é principal, correlacionar isso que a gente tem de informação com a nossa atuação como orientadores de carreira, né? Eu sempre gosto de trazer esse link nas minhas análises para a gente não ficar falando do dado pelo dado. Porque aqui a gente tem informações muito relevantes, mas a gente tem que saber especificamente como é que a gente opera isso no nosso dia a dia, tá bom? O que eu quero combinar com vocês, povo? Se vocês pararem de me ouvir, se a minha conexão ficar ruim, por favor, me avisem. Eu tive que desligar o meu Wi-Fi porque alguma coisa aconteceu com a minha internet que ela não estava funcionando. Eu tô pela internet do celular. Então, se acontecer de eu cair, enfim, me aguardem. Se eu cair, eu volto. E se vocês estiverem aí com problemas para me ouvir, me ver, enfim, vocês me avisem, tá bom? Então, bora começar com as informações básicas. Para quem não conhece, a Gallup é um instituto bem renomado de pesquisa e anualmente ela faz uma pesquisa sobre o mercado de trabalho com 2 objetivos. Primeiro, entender a percepção dos empregados em relação a esse mercado e, através desses dados, instrumentalizar os grandes líderes das corporações para tomarem decisões, tá? Vocês vão perceber que o relatório da Gallup, para quem tiver vontade de ler, ele tem dados de trabalhadores do mundo inteiro. Foram mais de 250 mil participantes em todos os países, continentes que a gente tem no mundo. E o que é interessante? Quem depois tiver interesse em fazer um recorte específico de um país ou de um continente, aliás, não é nem de um país, gente, é de uma região, perdão. Se você tiver com vontade de fazer um recorte específico por região, que no nosso caso é América Latina, tem lá os dados com esse recorte, trazendo algumas informações destacadas por países, tá? Eu vou trazer hoje para vocês aqui os dados gerais, porque senão, gente, veja, essa é uma aula de 4 horas. Se a gente fosse ficar detalhando todas as informações que estão ali no relatório. Então, tudo que eu vou trazer hoje é geral, mas quem quiser fazer esse recorte, vai lá que está disponível. Vocês vão me ver, às vezes, olhando para cá, às vezes olhando para cá. Eu tô com 2 telas auxiliares. Uma é o meu roteiro, que tá aqui desse lado. Outra é o relatório, que tá aberto aqui do lado para eu também, se eu for lembrando de alguma coisa, ou se eu quiser ressaltar alguma questão dos gráficos que estão sendo demonstrados, eu vou compartilhando aqui com vocês, tá? Então, vamos agora entender como eu estruturei o nosso roteiro desta aula que eu vou fazer, dessa troca de ideias a respeito das informações. Todo relatório esse ano tem uma novidade. Nos anos anteriores, a Gallup já fazia análises de 3 requisitos, digamos assim. Ela fazia uma análise sobre engajamento, uma análise sobre a percepção do mercado de trabalho e sobre bem-estar dos trabalhadores. Qual é a novidade do relatório de 2026, que traz dados de 2025? A gente agora tem informações sobre o impacto da inteligência artificial.
tá? Então, vocês vão perceber que eu vou tratar desses 3 grandes pilares do relatório: engajamento, percepção do mercado de trabalho, percepção de bem-estar, mas também inserindo dados sobre inteligência artificial, que foram os dados de novidade inseridos pela Gallup esse ano. Vamos começar por engajamento? Todo mundo aí comigo? Quem tá comigo? Eu vi que tá aí, Ali, que seja bem-vinda. Vamos começar. Quem ainda não pegou papel e caneta, pega. Se não quiser pegar agora, depois eu vou deixar a gravação aqui no feed. E para as minhas alunas, exclusivamente para as minhas alunas, eu vou mandar o mapa mental que eu fiz para esta live, com um resumo dos dados, tá? Então, quem tá aí ao vivo é minha aluna, se libera, porque você vai receber depois o mapa mental. Não é? Pega para anotar, para você depois ter esses insights. Engajamento, gente, chegamos no menor índice de engajamento entre os colaboradores desde 2020 na pandemia. E pelo 2º ano consecutivo, esse percentual de pessoas engajadas caiu. Isso é grave porque isso é inédito. Nunca antes a Gallup tinha registrado 2 quedas por anos consecutivos no percentual de colaboradores engajados. Então, deixa eu compartilhar com vocês, por isso eu vou ler exatamente o que a Gallup está chamando de engajamento, tá? O engajamento dos funcionários reflete o envolvimento e o entusiasmo dos funcionários em seu trabalho e ambientes de trabalho. Mede o vínculo psicológico que os trabalhadores têm com seu trabalho, sua equipe e os seus empregados. O índice de engajamento em 2025, divulgado agora no relatório de 2026, foi de apenas 20%, gente. 20% só de todos os respondentes se consideram engajados com o seu trabalho. E aí, pasmem, eles fazem uma abertura, porque eles colocam no relatório o índice de engajamento geral, que é esse que eu estou compartilhando com vocês, e eles abrem para a gente fazer uma análise da liderança. Bia, você que trabalha com liderança, pega esse dado, que ele é gravíssimo. A gente atingiu no ano de 2025 o menor percentual de líderes engajados da história desde que a Gallup começou a medir. Só para vocês terem uma ideia, agora eu vou olhar aqui para a série histórica. O engajamento dos líderes em 2022 entre os líderes era de 31%, caiu em 2023 para 30%, caiu em 2024 para 27%, caiu em 2025 para 22%. Ou seja, pessoal, o que a gente conclui olhando esses dados? Temos uma crise de forma geral do engajamento com as pessoas com o trabalho. É óbvio que quando a gente abre isso por região, lembra que eu falei para vocês que essa abertura é importante também da gente analisar? Os mais desengajados são os europeus, tá? Aqui na América Latina, o nosso problema não é grave. Os mais desengajados, o que mais puxou esse número para baixo foram os europeus. Mas aqui eu estou trazendo um cenário global para vocês. E o que a Gallup estima que isso impactou em faturamento das empresas? Anota esse número. Esse número, gente, é um impacto de você ficar assim, não acredito. A Gallup estima que em 2025 o baixo engajamento custou à economia global aproximadamente 10 trilhões de dólares. Anotaram? 10 trilhões de dólares em perda de produtividade ou 9% do PIB. Vamos ficar aqui um pouco tentando mensurar isso? Vocês agora conseguem compreender, talvez ainda quem não estava compreendendo, o quanto esse movimento que o Brasil tem feito para trazer a questão da saúde mental para o centro das discussões, da melhoria das condições de trabalho para o centro das discussões, não é só porque tá todo mundo virando bonzinho, todo mundo quer o bem de todo mundo, não é só por isso, gente. Há um custo em grana altíssimo por conta disso.
E é importante que a gente considere isso. Aí eu tô falando da gente, nós como sociedade e nós orientadores no nosso trabalho. Porque a gente vai perceber na nossa prática, já ir puxando aqui para o nosso dia a dia, cada vez mais pessoas procurando o processo assim, se sentindo desconectadas do seu trabalho. E às vezes não é porque elas não gostam daquilo que elas fazem, não. É porque as relações... Lembra, gente, ó, eu vou relembrar aqui o conceito de engajamento que a Gallup traz. É o vínculo psicológico que os trabalhadores têm com seu trabalho, sua equipe e seus empregadores. Então, às vezes, a dor não está no fazer em si. Está nas relações. Seja a relação com seu chefe, relação com pares ou relação com liderados, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de engajamento. Outra coisa importantíssimo para a gente entender sobre essa análise de engajamento. A Gallup também coloca no relatório que empresas que apresentam melhores práticas de gestão, seja gestão de uma forma geral ou gestão de pessoas, apresentam líderes 4 vezes mais engajados. Eles fazem um recorte de empresas que eles alegam ter essas boas práticas. Aí vocês vão me perguntar, Fabi, que boas práticas são essas? Não sei, não tá no relatório. Eles não descrevem. Eles só descrevem com esse adjetivo. Empresas que são classificadas como empresas de boas práticas de gestão apresentam, em média, 79% dos líderes engajados. Vamos fazer uma comparação? Média geral dos líderes engajados, 22%. Vamos fazer o recorte só das empresas com boas práticas de gestão. Percentual de líderes engajados, 79%. Percebem, gente, o quanto é importante a gente realmente discutir hoje boas práticas de gestão e saúde mental nas organizações? Tá fazendo sentido para vocês até aqui, gente? Se vocês forem percebendo que esses dados batem com a experiência do que vocês estão atendendo, com as experiências de empresas que vocês conhecem, vão escrevendo aqui nos comentários, tá? Que a gente vai conversando sobre isso. E agora vem a parte em que a Gallup faz o link entre esse retrato de engajamento e a entrada da IA no mercado de trabalho. Você vai falar, Fabi, não tem nada a ver uma coisa com outra, tem super a ver. Porque o que eles percebem? Empresas com colaboradores mais engajados conseguem adotar de forma mais rápida e mais efetiva as mudanças causadas pela introdução da inteligência artificial. Equipes menos engajadas têm muito mais resistência por adotar as mudanças trazidas com a introdução da inteligência artificial. Ou seja, não adianta a empresa investir milhões para comprar a melhor ferramenta sem olhar para a liderança e para as pessoas. Porque tem uma outra coisa que o relatório também deixa muito claro. Uma das premissas para a adesão de novos sistemas ou de revisão de processos ou de novos processos pela entrada da inteligência artificial é a condução dos gestores. Se a condução for mal feita, a equipe não adere. Essa é uma das premissas. A segunda premissa que está descrita no relatório: as pessoas aderem mais a mudanças trazidas pela inteligência artificial quando ela compõe coisas que já existem. Então, por exemplo, eu vou incluir a IA dentro de um sistema que eu já uso, ou eu vou usar a IA para melhorar um processo que eu já faço e não recomeçar tudo do zero, tá? Mas vejam que dentre essas duas premissas, uma delas é a questão da liderança. Então, se eu tenho liderança sem engajamento, ela também não consegue transmitir isso para os colaboradores. E aí não adianta as empresas investirem uma grana se elas não cuidarem das pessoas, tá?
Fechamos engajamento, povo. Então, esses eram os principais dados sobre engajamento que eu separei aqui pra gente conversar. Então, lembra que eu falei que eu vou falar de 3 sessões do relatório. Engajamento, check, já falamos. Vamos para a segunda sessão, que é mercado de trabalho, e por último eu vou falar de bem-estar, tá? Então vamos abrir aqui as percepções do mercado de trabalho. O que a Gallup mede em relação ao mercado de trabalho? É o percentual de trabalhadores que dizem que estamos num bom momento para encontrar um emprego, tá? É isso que eles falam, eles medem como percepção sobre o mercado de trabalho. Deixa eu só ler aqui o que a Lori colocou. Fabi, mas só saúde mental para os colaboradores? Não seria também a forma do trabalho que está arcaico, carga horária pesada, falta de flexibilidade no remoto, baixo retorno financeiro, o sistema geral? Lori, eu concordo com você. E acaba que a saúde mental, ela é um grande desaguar disso tudo, né? Porque o que a gente vem observando sobre os dados de saúde mental aqui no Brasil é com o aumento significativo do número de afastamentos por esses motivos, nada mais é do que um reflexo de todos esses pontos aqui que você trouxe. Então, sim, concordo com você, mas quando a gente consegue puxar o fio da meada por essa questão de condições boas de trabalho, que passam por olhar também condições de saúde mental, eu acho que a gente já está num excelente caminho para ir fazendo isso aqui que você fez e desdobrando para trás o que pode estar causando isso, tá? Minha percepção. Depois vocês me contem aí a de vocês também nos comentários. Então, deixa eu voltar aqui para o mercado de trabalho. A Gallup perguntou para os participantes da pesquisa e ela relatou o seguinte: houve uma melhora na percepção dos respondentes em relação ao mercado de trabalho. Mas uma melhora bem pequenininha, tá, gente? A gente saiu de 51% dos respondentes dizendo que percebia o mercado de trabalho como um aberto e um bom momento para conseguir uma outra vaga. A gente saiu de 51 para 52, tá? Então, crescemos 1 ponto percentual na percepção geral das pessoas. Mas tem uma pegadinha. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente vai esmiuçar os dados do relatório, eles fazem uma divisão dessa análise de percepção de mercado de trabalho, de aquecimento do mercado de trabalho, para trabalhadores 100% presenciais, trabalhadores 100% presenciais cuja atividade, a natureza da atividade não pode ser feita mesmo no online, trabalhadores que trabalham de forma híbrida, trabalhadores que trabalham presencial, mas cuja atividade poderia ser feito remoto e atividades que estão 100% remotos, trabalhadores que estão 100% no remoto. Prestem atenção nisso. Quando a gente olha essa percepção de melhoria do mercado de trabalho, 100% dessa melhora de percepção vem de colaboradores que trabalham de forma 100% presencial. No caso de trabalhadores que trabalham de forma 100% remota, é ao contrário. A percepção não é de melhora, é de piora. Na percepção de quem trabalha 100% remoto, o mercado de trabalho retraiu. Isso contando, aqui na pesquisa eles fazem, esse número caiu 5%. Essa percepção caiu 5% entre quem trabalha 100% online. E a percepção caiu mais ainda, caiu 14% entre os trabalhadores que estão trabalhando de forma presencial, mas poderiam trabalhar no formato remoto. O que isso indica para a gente? Que as pessoas estão encontrando facilidade em encontrar vagas 100% presencial, mas que elas estão encontrando mais dificuldade para encontrar vagas 100% remotas. Bate aí, pessoal, com a percepção de vocês, comigo, com a dos meus clientes, bate, quando a gente faz pesquisas de mercado. A Gallup referendou
Um negócio que está aparecendo de 1 ano e meio, 2 anos para cá nas pesquisas de mercado dos meus clientes. Está cada vez mais difícil encontrar posições 100% remotas. Ó, a Bia colocou, super. Aqui também bate, Bia. Tá? E por isso que eu falo que a gente tem que fazer a leitura dos dados e integrando isso à nossa prática. Até porque chega no momento de pesquisa de mercado, a gente vem atendendo um cliente que ele toma a decisão e fala, eu só vou para um trabalho 100% remoto. A gente tem que falar, opa, temos que analisar os dados. Vamos procurar o mercado para saber se é possível ou não. Não dá pra gente incentivar o cliente e ficar, não, vamos encontrar, vai ser fácil, com certeza. Se a gente tá por dentro de como o mercado está se comportando. Percebe a importância? Tô vendo aqui que vocês estão colocando tudo que faz sentido, né? A Lori falou, faz super sentido, Renata falou, faz sentido, a Fran falou, bate, está cada vez mais difícil vagas remotas. Pois é, temos agora essa percepção num relatório, em dados, registrado num relatório de uma consultoria global de pesquisa. Então, não é mais percepção. Agora a gente tem esse dado frio para dividir com as pessoas, tá? Todas as vezes que a gente encontrar clientes que venham com essa demanda. Agora vamos ver o que a Gallup trouxe em relação ao tema mercado de trabalho versus inteligência artificial. Eles fizeram um recorte dos trabalhadores americanos, tá? Então, o que eu vou falar agora não é a pesquisa global, falo do recorte dos Estados Unidos. No primeiro trimestre de 2026, 18% dos funcionários dos Estados Unidos disseram que era muito ou um tanto provável que seus empregos fossem eliminados nos próximos 5 anos devido às inovações tecnológicas. E, majoritariamente, quando eles vão discorrendo esse dado na pesquisa, eram trabalhadores, se eu não me engano, que estavam trabalhando de forma 100% remota, por conta da natureza das atividades. Então, percebam, existe aí um recorte de funcionários que estão nos Estados Unidos que apresentam também, de alguma forma, essa insegurança em relação a IA substituir os seus trabalhos. Porque quem está trabalhando de forma remota, majoritariamente, é um trabalhador que vende conhecimento. Faz sentido, gente? Vende conhecimento, serviço, não é força física. Não é o trabalho que a gente faz no presencial, não é operacional. Então faz sentido essas pessoas também se sentirem mais impactadas pela entrada da inteligência artificial. Não temos ainda esses dados para os demais países do mundo. O que eu trago para vocês é o que está no relatório, esse recorte dos Estados Unidos. Fechamos mercado de trabalho. Vamos agora falar de bem-estar. Gente, e agora que o meu mapa mental travou? Afe Maria. Deixa eu tentar diminuir aqui para ver se ele volta. Pronto. Voltou. Vamos falar de bem-estar. Já falei de duas das três grandes seções da pesquisa. Falamos sobre engajamento, falamos sobre percepção do mercado de trabalho, agora vamos falar sobre bem-estar. Bem-estar é uma parte do relatório da Gallup que ela percebe a percepção dos funcionários sobre a vida deles como um todo, tá, gente? Inclusive, faz perguntas específicas sobre a questão de saúde emocional, da parte emocional. Então, deixa eu trazer para vocês os dados que eu destaquei dessa sessão. O bem-estar global melhorou pela primeira vez em 3 anos, essa percepção de bem-estar das pessoas, atingindo um ponto percentual de 34% de pessoas que alegam estar com esse estado de bem-estar. Deixa eu botar aqui nessa outra tela, eu falei para vocês que tá a pesquisa. Deixa eu botar aqui o gráfico para eu acompanhar com vocês aqui. Pronto. O que a Gallup está chamando de bem-estar? Quando os funcionários gostam do seu trabalho,
sentem que ele melhora a vida de outras pessoas e acreditam que têm opções no que fazem, eles relatam maior bem-estar e maior engajamento no local de trabalho. Ou seja, quais são as palavras-chave aqui para as pessoas perceberem bem-estar na relação com o trabalho? Gostar do que faz, ter recursos adequados para fazerem o que elas fazem e oportunidades de desenvolvimento. Faz sentido, gente? Sim ou não? Dessa definição que a Gallup trouxe pra gente sobre o que é bem-estar. Essas são as palavras-chave. Aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu falei, mas gente, o bem-estar cresceu e o engajamento caiu. Vocês perceberam isso? Quem aí ficou com esse Porque me deu um pan quando eu vi esse dado no relatório. Quem é mais antigo, não tinha tela azul quando a programação da TV aberta acabava? Eu fiquei nesse estado assim, ó, pan. Deu um pouco de tela azul. O relatório não explica isso, gente. O que aqui me parece que traz pra gente alguma resposta. As pessoas têm buscado culturalmente viverem melhor. Vocês percebem? Quando a gente vai fazer análise de pesquisas de consumo, as pessoas têm cada vez mais consumido serviços e produtos ligados à saúde e bem-estar. Quem aqui já fez já curiosamente de curiosidade viu essas pesquisas? Porque eu ensino, inclusive, para as minhas alunas, que para a gente analisar o mercado, nosso mercado de orientação de carreira, é bom que a gente olhe esses dados. Vem aumentando muito o consumo de psicoterapias e terapias de uma forma geral, produtos saudáveis, o exercício físico, a consciência das pessoas sobre o bem-estar de uma forma geral vem aumentando. Percebem isso, gente? Sim ou não? Analisaram já dados como esses de consumo? Tô vendo aqui o sim, sim, sim. Então, isso é uma... É algo... Não é, gente, me faltou a palavra. Peraí, que agora me faltou a palavra. Não é pista. É algo que eu entendo que pode estar correlacionado. Tá? O entendimento meu. Isso não tá na pesquisa. Deixa eu ver o que a Lori falou. Sim, as pessoas ainda gostam de trabalhar, mas se sentirem úteis, trabalhar com propósito. Sim, Lori, é isso. E essa percepção de bem-estar pode estar vindo acompanhada desse aumento de bem-estar, justamente desse engajamento das pessoas de uma forma cultural para vivenciar isso, tá? Catita, seja bem-vinda. Então, quando a gente vai analisar os fatores críticos da inteligência artificial relacionados especificamente à percepção de bem-estar, tem dois fatores destacados no relatório. O primeiro, a integração de IA com sistemas já existentes, que eu já tinha até antecipado para vocês. E segundo, liderança dos gerentes para a adoção de IA. Então, aqui nessa parte da sessão, a Gallup reforça isso. Que essa sensação de bem-estar no trabalho, especificamente na relação com o trabalho, quando esse trabalho está sendo impactado pela inteligência artificial, ela pode ser moderada considerando esses dois fatores de influência. Fechamos então, gente, bem-estar. Dentro de bem-estar, eu recomendo muito que quem for ler o relatório aprofunde assim, os dados, porque ele vai trazer, inclusive, perguntas relacionadas assim, ó. Quantas vezes você sentiu na última semana a sensação de raiva, de estresse? Até isso eles medem para fazer esse conjunto, esse número conjunto, essa visão conjunta, de bem-estar. Então, fica lá a recomendação para quem quiser aprofundar, olhar essa partezinha do relatório. Vamos fazer, para a gente finalizar, a integração disso com o nosso trabalho como orientadoras de carreira, que é realmente a parte assim que eu me debrucei para colocar aqui para vocês, para a gente fazer essa síntese, entender como é que a gente
traz esses dados para a nossa prática no dia a dia. Primeiro ponto que eu quero destacar. Se os funcionários se engajam, segundo a Gallup, quando as suas necessidades básicas são atendidas, é inegociável a gente, no processo de orientação de carreira, mapear o que é inegociável para esse cliente. Ok, gente? Quem é minha aluna, quem usa o método GROUP, já sabe que a gente começa o processo na largada fazendo isso. Porque necessidade básica não é igual para todo mundo. Óbvio que a gente tem... Ah, não, Fabiana, todo mundo precisa receber o salário em dia, ter condições mínimas de trabalho, né? Ok, até aí tá todo mundo na mesma página. Isso foi atendido, daí para cima tem necessidades que são básicas e que vão variar de pessoa para pessoa, ok? Então, a gente tem que começar o processo, se a gente quer ajudar esse cliente a tomar uma decisão que faça com que ele se perceba mais feliz na relação com o trabalho e, portanto, mais engajado, a gente tem que inserir essa ferramenta para mapear o que é inegociável para ele no processo. Segundo ponto que eu trago aqui para vocês. Se os funcionários se engajam quando têm oportunidade de aprender e crescer, isso também é uma coisa que está no relatório da Gallup. Eles precisam ter clareza sobre o que querem aprender e sobre como gostariam de crescer. Porque, gente, não é igual para todo mundo. E se a pessoa não tem clareza do que especificamente ela quer continuar aprendendo, se desenvolvendo e como ela quer se desenvolver, ela vai escolher qualquer coisa. Por isso que é fundamental a gente levantar os critérios de escolha profissional das pessoas. Oi, Rita, que bom que você conseguiu vir. Sem critérios de escolha claros e bem desenhados, definidos, a pessoa corre um sério risco de escolher fazer uma escolha sem considerar esses parâmetros. O que eu quero aprender e como eu quero continuar me desenvolvendo. Ou como eu gostaria de me desenvolver. Tá? Terceiro ponto que eu trago aqui para a gente integrar esse conteúdo para o nosso trabalho. O que engaja uma pessoa pode não engajar outra. Então não existe um padrão. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque, às vezes, o cliente vai chegar com uma fala assim: eu me acho doida, aqui na empresa tá todo mundo feliz, só eu que tô achando que as coisas não estão boas. Tá tudo bem ele se sentir assim. Porque talvez o que majoritariamente o motive na relação com o trabalho não está sendo atendido naquele ambiente, mas está sendo atendido para outras pessoas. Então, a gente não pode partir de um pressuposto que se a empresa ofereceu, se aquele trabalho ofereceu um pacote... Sabe aquele pacote? Ah, isso daqui é o pacote dos sonhos de todo mundo. Não é. É que de repente as pessoas vão falar assim: trabalho remoto, salário de não sei quanto, ticket, plano de saúde, nananana. Isso não é um pacote dos sonhos para todo mundo e a gente tem que entender que não existe esse padrão de ambiente para gerar engajamento. O mercado de trabalho está demonstrando uma retração em posições 100% remotas. Já falei isso, trouxe para cá só para a gente não esquecer. Então, quando a gente atender clientes que trazem essa demanda, a gente tem que ter esse dado na cabeça. Fazer o que gosta e estar com a percepção de que seu trabalho está impactando o outro, a sociedade como um todo, melhora o engajamento no trabalho. Então faz sentido a gente analisar isso também ao longo do processo de orientação de carreira. O impacto da IA precisa ser considerado no processo da escolha profissional. Veja, lembra que o recorte que eu trouxe dos profissionais dos Estados Unidos, que um percentual considerável já considera que a IA pode substituir o seu trabalho nos próximos anos? Se a gente tem hoje essa realidade, não dá para a gente orientar o nosso cliente, chegar na etapa de pesquisa de mercado e ele não analisar o impacto da inteligência artificial nas opções que ele está analisando e avaliando. Pensem o seguinte, pessoal, o cliente vai escolher uma coisa agora, mas que ele não vai começar agora. Ele vai se preparar para começar
daqui 6 meses, 1 ano, 2, dependendo do que o cliente escolha, daqui 5, que foi o meu caso. Quando aos 30 anos eu voltei para a universidade para fazer faculdade de psicologia e precisei de 5 anos estudando para começar a atuar. Então, se a gente está falando de uma escolha que vai ser feita agora, mas que vai ser operada no futuro, não tem como eu escolher agora algo sem olhar o impacto da IA nessa profissão. Porque pode ser que ele vai escolher agora uma coisa que daqui 2 anos foi substituída. Olha que grave. Então, incorporar isso em todos os protocolos de pesquisa de mercado de vocês. E por último, Bia ainda tá aí? Bia que trabalha com liderança? Os líderes precisam de ajuda. Não dá pra gente, quando recebe um executivo, um gerente, um coordenador no processo, se espantar porque que essa pessoa tá pedindo ajuda. Ou considerar assim, esse cara, porque ele tá numa posição de liderança, ele já tá em outro patamar. Não tá em patamar de outro nenhum, gente. Tá todo mundo no mesmo balaio. Vejam como a pesquisa demonstra que o engajamento entre os líderes caiu, tá? Então, a gente precisa de uma galera preparada para ajudar esses líderes, hein? Nas organizações, no contexto organizacional e fora do contexto organizacional, quando eles, por conta própria, vêm buscar essa ajuda. Para que a gente consiga também, através deles, porque eles fazem parte desse time nosso. Vocês estão achando o quê? A gente deveria estar todo mundo do mesmo lado. Porque muito do que as pessoas percebem de qualidade no ambiente do trabalho vem dessa relação que elas têm com o líder, tá? Então, eles fazem parte do mesmo time que está aqui desse lado tentando melhorar a relação com o trabalho. E eles também estão precisando de ajuda. Então, quem aqui tem vontade de trabalhar com liderança, Bia já trabalha. Quem tem vontade de trabalhar, aprofundem os dados desse relatório, porque eles também, alguns dados aqui darão pistas importantes, sabe? De protocolos, intervenções que serão necessárias, não só no contexto do atendimento individual, mas também do atendimento organizacional. Valeu, gente! Me deixem saber, mandem coração, coloquem aqui nos comentários. Valeu a gente parar aí esses 40 minutos para fazer uma análise do relatório mais completa, fazendo esses highlights e principalmente integrando isso ao nosso trabalho. Lembrando que quem é minha aluna ativa lá na capacitação profissional e orientação de carreira vai receber tanto a gravação da live, porque eu vou tirar a live daqui e também colocar dentro do curso, tá? Para vocês verem, reverem quantas vezes vocês precisarem. E vou colocar o mapa mental que eu organizei para fazer a live para vocês lá. Aí depois vocês fazem um download, estudam direitinho, porque todos os dados que eu trouxe aqui vão estar escritos lá, tá bom, gente? Espero ter contribuído para o trabalho de vocês. Quem quiser continuar conversando sobre isso, me manda direct, vou adorar bater papo sobre a pesquisa com vocês. E assim que eu terminar aqui, eu vou colocar de novo o link do relatório completo da Gallup para vocês nos stories, para quem quiser baixar e ler também os dados completos, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, uma excelente semana, feriadão, né? Excelente feriadão para todas nós, tá bom? A Bia colocou, vamos fazer um grupo de estudo. Vamos fazer. Lori tá perguntando, quando abre novas vagas do grupo? O grupo de estudo, Lori, que você tá fazendo, se for grupo de estudo, a de mês de julho já tá anunciadíssimo. Qualquer coisa me manda mensagem no direct que eu te mando, se você não tiver no grupo do grupo de estudos. Mas eu vou colocar aqui no Instagram também depois, tá bom? Gente, beijo grande, boa quarta pra vocês. Tchau, tchau.